A prisão de Bolsonaro só revela que a nossa sociedade está doente. Isso mesmo, soldado. Se você chegou nesse vídeo, isso significa que você já deve ter visto essas notícias que estão acontecendo por aí. Do que o mundo está vivendo, o que o Brasil está passando. Que é um ex-presidente sendo preso, um ex-presidiário sendo presidente. Então, assim, é uma coisa muito ambígua que acontece no Brasil. São diversos fatores, a gente vê uma polarização imensa. Mas o que eu quero te dizer com esse vídeo é: não fique com essa ideia de que o político vai te salvar. Político nenhum vai te salvar, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Ciro Gomes. Independente de qual político você apoia, ele não vai te salvar. Não vai ser o político que vai gerar uma transformação tão tremenda quanto você pensa. Porque o grande erro das pessoas é pensar justamente que, por causa que elegeu alguém, o mundo, o Brasil vai se tornar um Brasil melhor. Mas o que adianta, cara? Você diz, né, que quer eleger, sei lá, um presidente X e que ele vai fazer a transformação, mas se a sua casa continua em desordem, você coloca toda a sua expectativa em um homem que é falho, assim como você, e espera que ele justamente transforme o Brasil, sendo que você não transformou nem a sua casa. Acho que é uma ingenuidade intelectual, assim, a gente pensar, né, que alguém, um ser humano, consegue transformar toda uma nação. É claro que a gente vai ver ao longo da Bíblia, por exemplo, que Deus ele levanta José do Egito, levanta Daniel, levanta diversos homens. Mas a questão é que o poder não estava nos homens, mas quem eles serviam. Ou seja, muitas vezes a gente tem colocado expectativa no homem. E aí que está o grande erro das pessoas. Colocar no homem uma expectativa que não deveria receber. E assim, é claro que nós precisamos como cristãos nos posicionar, diferente de alguém que falou por aí que o cristão não tem, as igrejas não devem se envolver, as igrejas não têm que tá falando ali de política. Muito pelo contrário, a gente tem que sim se posicionar sobre política. Até porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente vai ver José do Egito, Daniel, foram pessoas levantadas por Deus e a partir disso houve transformação. Mas a questão é que o poder não está no homem. A gente não pode esperar que o homem faça alguma coisa. Mas Deus sim vai levantar pessoas para que haja transformação também. Mas nós, como cristãos, que realmente queremos uma transformação no Brasil, nós, assim como aconteceu com Daniel, José, a expectativa não poderia estar em José, não poderia estar em Daniel, não podia estar nesses governantes, apesar deles serem fiéis a Deus. Independente disso, a questão é que nós precisamos colocar nossa esperança totalmente em Deus. Até porque a gente vê aí padres, pastores, pessoas de, líderes religiosos que vão frustrar diversas pessoas. E aí eu te pergunto, quem frustrou? Foi Deus ou foi o homem? E aí que está o grande erro. A gente vê gente fazendo passeata pela rua, a gente vê gente indo para vários lugares para defender político. E o político em si, ele não vai mudar nada. Tem gente que se sacrifica. Nossa, mas já aconteceu isso e tal. Ou seja, uma idolatria disfarçada. É uma idolatria, a pessoa fala, Deus, pátria, família, é importante você cuidar, você zelar pelos valores e tudo. Só que a realidade é que a pessoa está focada muito mais no representante. Mas não é esse o nosso chamado. Pare de ser capacho de político, meu irmão. Você é um soldado. Pare de ficar, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. É claro que quando a gente vê um representante ele sofrendo algo durante a política, isso já demonstra, já denuncia como que está o nosso Brasil, como que está a nossa nação. Mas nós não podemos colocar nossa expectativa no ser humano, porque o ser humano, ele é falho, o ser humano, ele erra. Ele sempre vai nos desapontar. Eu vou te desapontar. Minha família vai me desapontar muitas vezes. Seus amigos vão te desapontar. Então, assim, grava uma coisa. É necessário que você realmente zele pelos valores. É necessário que sim, você vote em representantes que têm os mesmos valores que você, mas não coloque sua expectativa nele. Não coloque sua expectativa de pensar que ele vai transformar o mundo. Porque não adianta nada você colocar toda essa expectativa, mas a sua casa continuar em desordem. O avivamento, grava uma coisa, ele começa através
do nosso coração. Quando a gente tem um coração transformado, as pessoas veem que a gente tem um coração transformado, a nossa família começa a ser mudada, e a partir famílias e famílias vão sendo transformadas. E famílias que são transformadas transformam uma nação. Essa bandeira aqui representa a nossa nação, representa o Brasil. E aí eu te pergunto, você realmente tem batalhado pela nação? Você tem orado pela nossa nação? Tem orado pelo Brasil? Ou você só fica reclamando de que, nossa, é injusto o que está acontecendo? Tem que ser isso mesmo. Sabe, as pessoas ficam debatendo. E como um homem de verdade, você não pode ficar nesses conflitos bobinhos. Nesses conflitos de criança. Você vê tanto adolescente aí que não tem nada para fazer. Não trabalha, não estuda direito. E só fica debatendo na internet, perde tempo na internet, colocando post e tal. Cara, foca em construir alguma coisa. Ao invés de você ficar defendendo politicazinha, ficar apostando, e tal. Meu irmão, acorda pra vida. Não pensa que o presidente que você colocou vai mudar totalmente a sua vida. Sim, isso vai impactar. A política impacta, como eu já falei. Mas você é uma pessoa que não trabalha e tá esperando o quê? Que o político vá lá te dar uma cesta básica? É o que acontece, né? Muitas vezes é o que acontece. Pessoas que não trabalham, que têm a possibilidade de trabalhar, mas não fazem isso e querem ficar sobrevivendo por causa que o governo dá auxílio para eles. Mas é esse tipo de mentalidade que você quer ter? Uma mentalidade de fracassado, de perdedor, que fica dependendo de governo, que fica dependendo de político para fazer alguma coisa da sua vida? O político, meu irmão, não vai resolver o seu casamento. O político não vai resolver o problema que você tem com a sua família. O político que você tanto idolatra aí, ele não vai mudar, tirar essa sua gordura a mais que você tem no corpo. Entende? Então, tem coisas que você precisa se posicionar. Você precisa fazer. Ninguém vai fazer por você. É muito infantil essa luta que a gente vê hoje no Brasil. Uma polaridade. A gente, esquerdista, bolsonarista, cara de direita, conservador. Cara, isso daí é a coisa mais imbecil que um ser humano pode ficar entrando nessas briguinhas de, vou defender o político tal. E a pessoa dedica uma semana da sua vida, dedica a sua vida inteira para defender. Fica entrando em debates que ela perde oportunidades por causa disso. Ela se mancha como uma pessoa que, às vezes, ela perde totalmente a forma como as pessoas veem ela, porque ela se posiciona de uma maneira totalmente extremista. E sabe, não deixa que os valores que muitas vezes a sociedade tenta te impor te dominem. Porque o mundo sempre vai estar mudando, em constante mudança, por fatores históricos, sociais, econômicos. Mas e aí? Você vai se moldar pelo que o mundo diz ou por aquilo que o Senhor diz na sua palavra? Ou por aquilo que você tem de valor realmente na sua vida? A sua identidade é moldável toda hora? É volátil? Isso daí é uma característica de alguém que é fraco, que não tem autenticidade, não tem identidade. E você, como homem, precisa se posicionar. Para de agir dessa maneira, de uma mentalidade fraca. Uma mentalidade que, só segue o fluxo de todo mundo. Se você realmente quer evoluir, se você quer ser um soldado verdadeiramente, alguém que não cresce somente na área espiritual, não somente no seu corpo físico, na sua mentalidade, mas em tudo, você precisa entender. Fique fora desse joguinho. Ninguém ganha nada com isso. Todo mundo sai perdendo. Tem até uma frase que diz que nesses debates, nessas lutas, todo mundo sai perdendo. Porque no final ninguém vai convencer ninguém. Os valores já estão incutidos na mente de cada um. É muito difícil ter alguém que vá abrir realmente o coração para você e buscar entender. A gente vê brigas por aí que são totalmente desnecessárias. E você acha realmente que vai mudar a cabeça de alguém fazendo isso? A única forma da gente mudar uma nação é através da intercessão, assim como Daniel, capítulo 9, vai dizer. Porque Daniel, ele se prontificou, ele orou. Neemias, capítulo 1, também fala justamente a mesma coisa. Ou seja, quando a nação estiver em um caos, você como cristão, você que zela pelos valores e não fica zelando por políticozinho idólatra,
Você precisa se posicionar como um cristão verdadeiro. Confessa os pecados da nação, confessa os seus pecados. Eu já gravei vídeo sobre isso. E realmente peça ao Senhor para que tenha misericórdia. É através da nossa intercessão, da nossa oração. E o problema é que as pessoas subestimam o poder que a oração tem. Que pensa, é só uma oração. É só um bando de frase repetida. Mas quem disse que Jesus ele pede para que a gente fique repetindo frase? Ele pede uma oração que vem do nosso coração. Uma oração que vem de dentro, do nosso interior. Ou seja, é você clamando a Deus e falando, Deus, eu quero mudança nessa nação. E o Brasil tem várias promessas. O Brasil é um país que, sabe, tem minérios, tem várias coisas. E é muito visada por várias nações. Existe um crescimento do meio evangélico, cristão evangélico, muito grande. Está crescendo muito na nossa nação. A nossa nação tem a maioria se considera cristão. É claro que na prática nem todo mundo é. Mas o crescimento, o número de cristãos que está surgindo no Brasil é muito grande. Então a gente precisa entender que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Não através da idolatria de políticos. Porque se você idolatra um político, você está pecando. Idolatria é pecado. A partir do momento que você fica colocando político, sabe? A pessoa tem a foto do político na sua foto de perfil. Do WhatsApp, do Instagram. Não faz sentido. E sabe o que mais me chama a atenção? Eu que convivo no contexto do marketing digital, tem pessoas que aproveitam isso para vender pra gente que é boba, pra gente que tem uma desonestidade intelectual muito grande, pra gente que muitas vezes pensa que o político vai salvar. Então eu vejo gente vendendo para conservadores, para esquerdistas, e-book. Como liberar por exemplo, um e-book poderia sair agora. Como reverter a inegibilidade do Bolsonaro. Como tirar o Bolsonaro da cadeia. Ou do Lula, por exemplo. Então, assim, muitos vão se aproveitar dessa mente fraca que o brasileiro muitas vezes tem, de ficar se dividindo. E a questão é que a nossa força é quando a gente tem união. Só há transformação na união. Quando o povo se juntou e orou e clamou para que a nação pudesse ter uma transformação, Deus, ele agiu. O problema é que a gente tem se afundado no pecado, a gente tem se afundado cada vez mais em idolatria por político, a gente não cuida do nosso corpo, a gente não alimenta o nosso espírito, a gente não transforma a nossa mente, continua uma geração que é presa à dopamina, uma geração que é fraca intelectualmente. Então assim, nós vamos ter somente uma geração que é usada como se fosse massa, como se fosse manobra do sistema. O sistema vai usar isso. Muitos vão ganhar dinheiro em cima disso. Outros também vão usar desses discursos para aprovar coisas que são contra o princípio de Deus, contra os valores de Deus. E é o que Satanás quer. Uma nação que idolatra político, mas não dá glória para Jesus. Não dá glória para o Senhor. Então assim, desperta. Não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, não vai ser ninguém que vai salvar essa nação. Sim, Deus ele coloca muitas vezes governantes, ele pode levantar governantes, mas a nossa esperança não pode estar no político. Nossa esperança deve estar somente em Deus. O ser humano sempre vai te frustrar, mas a partir do momento que nós temos uma igreja que intercede, que ora, um povo que está reunido e não dividido, em prol de um bem maior, em prol de adorar a Deus, em prol de verdadeiramente ter valores, a gente vai ver uma transformação, isso é inevitável. Foi o que aconteceu em Neemias capítulo 1, Daniel capítulo 9, posso citar várias passagens aqui para você. Esther fez isso ali no contexto de Esther, quando intercedeu, quando jejuou, quando orou. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou pelo Brasil? É triste. Pessoa que vai em passeata, mas nunca orou pelo Brasil de verdade. Só ora em passeata porque todo mundo ali repete uma mesma oração. Mas no teu quarto, quando ninguém vê. Tem gente que não tem nem devocional e vai pra passeata. Então assim, não faz nem sentido. Você diz que defende os valores cristãos, mas nem ora, nem lê a Bíblia. Fala que defende valores que nem conhece. Tá bom, então. Mas é isso. Espero que esse vídeo possa ter alcançado as pessoas certas, possa ter te tranquilizado, mas também te alertado. Porque esse é o objetivo desse canal. Te fazer um soldado. Um soldado. Não mais um fracote do sistema. Não mais alguém que é dominado pela luxúria, pelos prazeres momentâneos, por políticas, mas é alguém
que verdadeiramente tem uma identidade firmada em Cristo Jesus. Uma pessoa que é autêntica. E a partir disso, quero te convidar para que você possa se inscrever nesse canal. Também deixa o seu like para que o YouTube entenda e possa trazer para mais pessoas esse vídeo. Coloca também nos grupos aí que você participa de política, coloca nos grupos para que todas as pessoas possam estar atentas a isso. Não vai ser a sua idolatria por político que vai transformar o Brasil, vai ser a sua intercessão, vai ser o seu posicionamento verdadeiro que vai mudar. Então é isso, compartilha esse vídeo, curte, faz tudo aí para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante. E também já segue, já se inscreva nesse canal, porque aqui tem vídeo toda semana, praticamente todo dia, para que você evolua na sua mentalidade, evolua no seu corpo físico, no seu espírito. É um combo completo para que você possa evoluir. Eu estou comprometido, soldado, com a sua evolução. E é isso, até o nosso próximo vídeo.